Beleza. Então, é o seguinte, uma vez que é estipulado o padrão que vai ser usado para definir a orientação, tá, logo no início do estudo, você usa esse padrão, né, durante todo o controle do corpo, né, tanto em tempo real quanto em fase de projeto, e tudo funciona muito bem, as leis da física são aplicadas da mesma forma, tá? Geralmente, como é que a gente define a orientação aqui do corpo? Tá? Você vai definir, né, além do referencial inercial, você vai definir um referencial preso ao próprio corpo, tá? Então, eu posso ter um sistema de referência aqui, por exemplo, ó, que o eixo Y está na direção do nariz do avião, o eixo Z, por exemplo, está aqui para o teto do avião, e o eixo X estaria aqui na direção da asinha dele, tá? E a gente, então, define esses ângulos de orientação escolhendo uma sequência de rotações, né, dos eixos do referencial do corpo com relação ao referencial inercial, tá? Então, por exemplo, tem mais de uma forma de fazer, igual eu destaquei, tá? Digamos que a gente escolha o seguinte, ó, vou definir essa sequência aqui, ó, sequência. Ó, a letra não tá benta não, tá, pessoal? Que eu tô aprendendo ainda, ou pegando a manha de usar a caneta digitalizadora, tá? Então, um pouquinho de paciência, e nós vamos chegando no lugar. Sequência. Então, digamos que a sequência para definir orientação sejam rotações em torno, primeiro do eixo X, depois do eixo Y, depois do eixo Z, tá? Você pode fazer de mais de uma forma. Pode ter, tem contexto que faz X, Y, X, tá? Z, X, Y. Tem várias possíveis combinações aqui, tá? Vamos escolher essa aqui, ó, só para explicar o conceito, para retomar, provavelmente vocês já saibam disso aqui da teoria de controle. E o que acontece? Se você escolher, né, que a orientação vai ser definida por rotações em torno dos eixos do corpo, tá? Isso também faz diferença, pode escolher rotações com relação aos eixos do corpo, ou aos eixos, que é o sistema azul que eu fiz ali, né, X, Y e Z1, ou com relação ao referencial inercial, tá? Então, digamos que a gente escolheu com relação aos eixos do corpo essa sequência aqui, ó, X, Y, Z. Então, como é definida a orientação do corpo, né? Você coloca o referencial inercial, que é o preto, junto com o referencial do corpo. Então, tá aqui, ó, x0, y0 e z0, tá? E aí a gente vai fazê-lo, a princípio, né, antes do corpo executar qualquer movimento de rotação, a gente vai fazê-lo coincidir com o referencial inercial. Então, tá aqui, né, o referencial do corpo que está preso na própria... Os eixos estão alinhados com a própria estrutura do corpo, tá? Igual a gente comentou, o eixo Y aqui está sempre orientado na direção do nariz do avião. O eixo Z sempre orientado na direção do topo do avião, por exemplo. E o eixo X sempre para a asa, igual a gente fez aqui em cima. Tá? Bom, então se a sequência de rotação é essa, primeiro a gente rotaciona em torno de X, tá? De um ângulo alfa, por exemplo. Então, você vai pegar, rodar em torno de X significa, né, rodar em torno desse eixo aqui, ó. Tá? Então, ao promover uma primeira rotação para determinar a orientação do corpo, você ia obter alguma coisa assim, ó, né? O corpo, após rodado, ia ter o seu eixo X aqui, o seu eixo Y aqui e o seu eixo Z aqui, ó. Vou colocar aqui o Y, né? O Z e o X eu escrevi errado, vermelhinho, que é a forma como o referencial do corpo estaria alinhado após a primeira rotação, né, que conota aqui a orientação, de um ângulo, que a gente chamou aqui, ó, de alfa. Tá? Depois, né, haveria uma rotação, como a gente escolheu nessa sequência, em torno do eixo Y do próprio corpo.
O eixo Y do próprio corpo é esse vermelhinho aqui, ó. Então, na próxima rotação, né, que conota aqui uma mudança na orientação do corpo, né, então você tem o referencial do corpo aqui, eu estou copiando, né, o corpo que foi rodado aqui no passo anterior, né, e aí a gente ia promover uma rotação de beta graus em torno do eixo Y, tá? Então, né, rodar em torno do eixo Y significa o quê? Ó? Você vai fazer uma rotação, o eixo Y do corpo ia se manter no mesmo lugar, só que o eixo Z ia rodar para cá e o eixo X para cá. Né, criando uma orientação para o corpo segundo esses eixos em verde. Tá? Esse movimento aqui em aeronáutica, inclusive, é um movimento de rolamento do avião em torno do nariz dele, tá? Que é o que está aqui, ó. Tá? Essa rotação em torno do eixo X, aqui que foi a primeira que a gente fez, é a arfagem para levantar o bico do avião, tá? A segunda aqui em torno do eixo Y é o rolamento, né? Que inclusive é um movimento que você não quer para carro. Quando um carro rola, né, em torno desse eixo aqui, ele está capotando. É tudo que você não quer que aconteça, tá? Mas avião tem rolamento, né? E a gente ia promover essa rotação aqui, ó, de um ângulo beta graus, tá? Aqui. E o terceiro movimento que conotaria a orientação final do corpo seria em torno do eixo Z do próprio corpo de um ângulo θ, tá? Então, eu vou copiar aqui o referencial verdinho, que dá a última orientação do corpo, que a gente acabou de fazer. Tá? E aí a gente ia promover uma rotação em torno do eixo Z. Tá? Então, ao fazer uma rotação em torno do eixo Z, tá? A gente ia, né, fazer o seguinte, ó, o eixo Z do corpo fica parado, então após o movimento, né, o eixo Z não se move, que seria o teto do nosso avião, por exemplo, tá? E aí você ia rodar em torno do eixo Z, fazendo com que o nariz dele viesse para cá e com que a asinha dele viesse para cá. Tá? Então, o eixo que está preso no próprio corpo, que é esse X1, o sistema, né, que está preso no próprio corpo, que é o X1, Y e Z1, estaria nessa configuração no final. Né? E a gente ia promover uma rotação, né, onde esse ângulo aqui seria o ângulo θ que conota a configuração. Tá? Então, esse aqui a gente está só recuperando, né, conhecimento de dinâmica, né, para a gente chegar aqui e usá-lo, né, no contexto aqui de acionamentos mecatrônicos. E dessa maneira, pessoal, com essas 6 variáveis, você consegue definir completamente a posição e a orientação do corpo, tá? Só que tem alguns sistemas onde algumas dessas variáveis não se alteram, né? A gente chama isso de restrição holonômica, tá? E aí você não precisa de todas elas, todas as 6 variáveis de configuração para definir o movimento do corpo, tá? Um sistema onde isso ocorre, né, tem diversos, e um deles onde isso ocorre é a máquina elétrica, né? Essas configurações, tá, essas 6 variáveis de configuração, são também usadas, muito usadas na teoria de robótica, né, são os graus de liberdade. Vou escrever aqui para a gente correlacionar os conhecimentos, né, já que a gente está na disciplina de integração. Então, o vetor de configurações ou os graus de liberdade do corpo. Ok? Então, são essas variáveis aqui. E aí, em alguns contextos, né, há o que a gente chamou de restrição holonômica.
né, que são restrições de movimento. Então, tem alguns corpos que nunca vão ter a sua trajetória variada no eixo Y, ou no eixo Z, tá? Ou mesmo no eixo X, a posição do centro de massa nunca muda, como no caso de um acionamento industrial, né? Tem sistemas que não podem ter rolamento ou rotação em torno do eixo Y, que é esse ângulo beta aqui, igual a gente falou que é um carro, tá? Por exemplo, até pode, mas não é desejado, tá? Porque ele pode capotar, né? Então, você não está querendo rolamento ali. Bom, e aí nesse caso você não precisa definir os graus de liberdade do carro com 6 variáveis, você pode definir só com 5, uma vez que essa aqui não seria necessária, tá? Ele é inibido ou restrito de ter este movimento, ok? Bom, no caso aqui das máquinas elétricas, né, que vão ser os elementos que atuarão sobre os corpos, né, ou vários desses corpos para produzir o movimento, o que acontece? A gente tem aqui um sistema que é construído propositalmente para ter um único grau de liberdade, uma única variável de configuração, tá? Então, se você pegar o rotor da máquina, né, ele é construído assim, né, e aí tem um rolamento, seja de esferas ou com a pista de óleo, né, o filme de óleo, e o mancal. Tá? Então, o que vai acontecer com ele? Está aqui. Tá? Bom, a qualidade do desenho vai melhorando também com a prática, tá, pessoal? Na mesinha digitalizadora, temos aqui, não vão ficar muito bento não, mas depois a gente vai pegar na manha aqui, porque eu tenho que calibrar a mão, tá? Eu não gosto de fazer desenho mal feito não, mas se eu ficar meia hora apanhando desse negócio aqui, o mais importante que é o conteúdo fica perdido, tá? Então, o que vai acontecer? Num sistema desse, ó, os dois conjuntos, né, de mancal e rolamento, eles não deixam o sistema se deslocar, né, ou o centro de massa dele se deslocar, tá? Idealmente. Quando se desloca é até problema, né, que aí a gente está tendo vibração, né? Ao mesmo tempo, ele não pode rotacionar em torno desse eixo, tá? E nem desse. Então, esse movimento de rotação aqui é restrito, ele não roda em torno desse eixo, tá? E nem em torno desse outro aqui, ó. Tá? Então, é um sistema que tem um único grau de liberdade, que é a rotação em torno do eixo mecânico, aonde a gente apoia a máquina nos mancais, tá? Então, é um sistema cujo vetor de configuração tem um único grau de liberdade, que é uma posição angular θ. Então, ou seja, se você souber essa posição angular θ aqui, você sabe completamente onde estão todos os pontos do rotor da máquina, tá? Nesse desenho eu omiti o estator, porque a gente tá, nesse momento está mais preocupado com o sistema mecânico, ok? Então, um sistema com 1 grau de liberdade, né? Então, se a gente quiser alimentar, né, um corpo mecânico com mais graus de liberdade, o que vai acontecer, né? Tem mais de uma forma de fazer, mas potencialmente você vai ter que colocar uma máquina elétrica dessa para cada grau de liberdade que você queira, tá? É uma forma de fazer. Outra forma de fazer é você colocar uma máquina elétrica dessa bombeando um fluido e esse fluido alimentar vários
pistões hidráulicos. Aí cada um deles alimenta um movimento, tá? Igual acontece em manipuladores robóticos. Tá? É outra opção de fazer. Mas uma máquina elétrica sozinha, né, se você olhar para ela aqui sozinha, você vai ter um único grau de liberdade, que é rotação em torno desse eixo aqui, tá? Então, esse é um sistema que tem um movimento definido por uma única variável das 6 possíveis, né, igual a teoria de dinâmica nos garante, das 6 variáveis necessárias para definir completamente o movimento de um corpo. No contexto de máquinas elétricas, uma única variável é suficiente, tá? O sistema tem 5 restrições holonômicas, né, as 3 primeiras dizendo que o centro de massa dele em x, y e z não pode se mover, tá? Vou desenhar o referencial inercial aqui, ó. Tá? Então, sempre a posição do centro de massa não se altera, tá? Ele não pode ter rotação em torno desses dois eixos que a gente marcou. Então, só sobrou um grau de liberdade, tá? Então, a gente define o movimento aqui, ou a trajetória mecânica completa, tá, de um acionamento mecatrônico desse, né, com uma máquina elétrica, através da sua posição, a velocidade, que é a derivada da posição, e a aceleração, tá? A gente usa outros nomes, né, até nas disciplinas que a gente trabalhou juntos, né, falava muito assim, ó, posição, velocidade e aceleração, tá? Dá na mesma, ok? Essas variáveis, pessoal, são dinamicamente acopladas, né, ou seja, qual delas a gente vai querer controlar, né? Fala assim, eu quero controlar a posição ao invés da velocidade. Tudo bem, se a pessoa raciocina, né, de uma forma mais fácil, pensando em posição, ela pode usar da mecatrônica para poder montar um sistema, um servocontrolador, né, regulando posição. Agora, pelo acoplamento dinâmico dessas variáveis, ao regular posição, automaticamente ela está regulando as outras duas variáveis também, né? Por quê? Elas são dinamicamente acopladas, né? A velocidade, o eixo mecânico, é a derivada da posição, e a aceleração é a derivada da velocidade. Então, quando você define uma variável, digamos, você definiu a posição, automaticamente, ou como a posição se comporta no tempo, né? Automaticamente você está definindo a velocidade, e ao definir a velocidade, automaticamente você está definindo a aceleração, tá? Então, você pode controlar o sistema, né, raciocinando em qualquer uma delas, e, inclusive esse raciocínio vai variar de cliente para cliente, tá? Por exemplo, o público da área automotiva raciocina muito em termos de aceleração, né? O comando que você dá no acelerador é um comando de aceleração, tá? O público da área industrial raciocina muito em termos de velocidade, por conta do ritmo de produção, tá? E o público da área de robótica raciocina muito em posição, tá? As posições onde as juntas do robô vão chegar em cada instante de tempo, tá? Então, varia de aplicação para aplicação, mas você poderia, apesar do público de robótica gostar, né, de regular posição, você poderia fazer regulação de velocidade. Era só escolher uma velocidade certa que leve à posição que o cara está querendo. Tá? Não faz diferença. Bom, a gente também tem que caracterizar, né, a dinâmica dessas variáveis para garantir a integridade dessa planta e não esperar dela coisas impossíveis. Tá? Então, já até viu no curso de máquinas, e aí eu vou repetir aqui, que eu acho que vai ser salutar, né? O seguinte: se a gente quiser avaliar, né, o que dá para fazer com essas variáveis, tá?
vou colocar aqui a aceleração, a velocidade e a posição, ok? Dentre as três, né, as três variáveis que conotam a trajetória mecânica, tá? A variável que tem a dinâmica mais rápida é a aceleração. Por quê? Né? Porque ela é proporcional aos torques, né? Então, puxando aqui da segunda lei de Newton e aplicando essa segunda lei de Newton ao sistema que a gente está considerando, né? O que vai acontecer? Aplicando essa segunda lei, né, ao sistema rotacional, em torno desse eixo aqui, né? A somatória dos torques dos diversos agentes que atuam no eixo vai te dar o torque de aceleração, que vale J vezes a aceleração angular do sistema, tá? No caso de máquinas elétricas e acionamentos elétricos, né, o movimento só se dá em torno de um eixo. Então, você pode subtrair a notação vetorial dos torques, tá? Pode dizer que a somatória dos torques, né, dos agentes que atuam ali, vai ser o J vezes a aceleração angular, né? Também, recuperando de outros encontros que nós tivemos, para usar essa lei física com qualidade, ela é simples, mas você tem que saber com bastante propriedade as variáveis envolvidas, né? Então, a gente está falando de somatória de torques, nós estamos falando da somatória dos torques promovidos por cada agente que atua no eixo, né? Então, nesse eixo mecânico em vermelho, você tem a máquina elétrica, tá? Que vai desenvolver um torque que a gente chama de torque eletromagnético, torque por efeito eletromagnético ou pela atração dos dois ímãs estator e rotor, e você tem a carga mecânica, né, que também vai exercer o seu torque no eixo. Tá? Digamos que a gente tem um dromo aqui, tá? E aí você vai melhorar esse desenho aqui. Tá? E a gente esteja içando uma carga qualquer. Ok? E ela vai desenvolver o seu torque, né? Um torque de carga que é orientado nesse sentido de acordo com a ação da gravidade, né? Considerando aqui que o campo gravitacional está na vertical, para baixo, ok? Então, para descrever a dinâmica do sistema, a gente precisa descrever todos os torques envolvidos, tá? Dos diversos agentes. O outro que atua aqui são os rolamentos, né? Também convém. É um torque baixinho, mas não é nulo, tá? O rolamento ele vai fazer aqui, né, a interface entre o eixo da máquina, que é rotativo, e o mancal, que é estático, tá? Então, vai ter atrito, vai ter deslocamento relativo entre corpos, por mais que esteja bem lubrificado, com esferas bem feitas e bem dimensionado, algum atrito tem, tá? Então, se a gente considera esses agentes aqui para poder aplicar a segunda lei de Newton, no nosso caso, você pode dizer o seguinte, ó, né, o torque da máquina menos o torque da carga, menos o torque do rolamento, que é baixinho, tá? Vai ser o J vezes a aceleração. E o que acontece com esses torques? Eles podem, né, são sinais que conotam a intenção de um corpo, de um agente, em fazer um corpo rodar. Tá? Essa é a interpretação física do sinal de torque. Tá? Então, por exemplo, nesse içamento, tá, a gente poderia estar travando essa carga aqui com uma sapata de freio, tá? E na hora que ela fosse tirada do contato, aqui, uma sapata de freio que tivesse
exercendo uma outra parcela de torque, por exemplo, que anulasse ou rejeitasse o efeito da gravidade. Na hora que essa sapata de freio é removida, né, que é o que acontece com içamentos, o torque da gravidade, né, o efeito do torque da gravidade, aparece em degrau aqui no sistema, tá? Então, ou seja, antes o torque da gravidade era rejeitado pelo torque da sapata. Quando eu tiro a sapata, né, o balanço desses dois torques aparece como um sinal em degrau, tá? Que é proporcional à aceleração aqui, ó. Então, caso não exista torque eletromagnético, por exemplo, a máquina não está ligada, não foi comandado o torque, e considerando que o torque do rolamento é baixinho, se o torque, se o balanço do torque da carga com o torque da sapata for em degrau, você vai ver a aceleração variando em degrau também, tá? Então, esse é um sinal que sim, pode variar muito bruscamente, tá? Tipo um degrau, ok? A velocidade, que por sua vez é a integral da aceleração, ela vai ter a variação mais brusca possível em rampa, que é a integral de uma constante. E a posição, né, o fato da aceleração ser zero não significa que ele necessariamente estava na posição angular zero, tá? Podia ter sido herdar a posição angular do último movimento que ele fez. E aí, na hora que a gente começa a acelerar o sistema, a posição angular vai ter uma variação em parábola. Vai ser a dinâmica mais rápida que a gente vai conseguir para ela. Ok? Então, essa caracterização dos sinais de trajetória mecânica, ela tem relevância, tá? No entendimento, né, de um sinal que é relevante, que é inerente, né, ao sistema que a gente está tratando, tá? E ela nos dá alguns recados importantes também, tá? Você não pode tentar, né, já que pela natureza do sistema é impossível aparecer, por exemplo, velocidades em degrau, você não comanda velocidades em degrau. Por quê? Tentar comandar uma velocidade em degrau, né, na hora que você tiver aqui, ó, tá aqui o degrau aqui de velocidade, tá? Então, você tentou comandar uma velocidade em degrau, qual o resultado da aceleração? A aceleração é a derivada da velocidade. Então, você vai ter um delta ômega. O que é a derivada? É o delta, a variação da variável com relação a uma outra. Então, você está tentando um delta ômega com um delta t, né, dividido por um delta t, onde esse delta t tende a zero. O que vai acontecer, então? Ao tentar variar a velocidade em degrau, você vai pedir aceleração infinita. Né, e ao pedir aceleração infinita, você vai estar pedindo torques dos atuadores também infinitos. Tá? Nenhum sistema tem disponibilidade de torque infinita. Né? E o resultado disso é o quê? Se algum dos atuadores tentar reproduzir torque infinito, você vai quebrar a estrutura. Tá? E se o sistema de controle tentar, né, reproduzir isso, né, do lado elétrico da planta mecatrônica, com correntes também que tentem acompanhar esse torque infinito, a gente vai ter correntes infinitas. Você vai queimar as chaves semicondutoras de potência dos conversores, ou os cabos, ou promover desarmes dos sistemas de proteção que detectem essa corrente muito alta. Tá? Então, a gente não comanda isso é impossível, tá? E é importante frisar porque, às vezes, a gente sai dos cursos de controle, né, com a ideia de dar comandos em degrau para tudo. Tá? Nem todo sistema físico, né, nem toda variável física suporta variações em degrau. Tá? Aliás, qualquer sinal físico que conote armazenamento de energia não vai admitir variação em degrau. Tá? A velocidade mecânica aqui, por exemplo, está associada à energia cinética do sistema rotativo. Energia cinética, ou nenhuma forma de energia varia bruscamente em tempo zero. Tá? Então, ela não vai ser, não se aceita variar isso em degrau. É igual tentar variar a vazão de fluidos, né, no sistema hidráulico. Se você tentar variar a vazão de um fluido muito bruscamente, né, o fluido, na vazão do fluido, está associada à velocidade do fluido, que está associada, então, à energia cinética dele. Se você tentar variar isso muito bruscamente, o que vai acontecer? Golpe de Ariete, vai aumentar a pressão na rede.
tá? Que alimenta esse circuito hidráulico, podendo estragar componentes, tá? Sistemas também de pneumáticos, né? Você tentar variar a vazão de ar, tá? De um soprador, de um exaustor, bruscamente também, né? Interromper a vazão de ar bruscamente, você vai ter força infinita do ar ali, tentando manter o seu estado energético. Você vai quebrar os componentes que estão tentando fazer isso, né? Então, assim, tem que ter cuidado nesse aspecto, que, aliás, poucos sistemas, tá, ou poucas variáveis físicas vão suportar variações em degrau, tá? Na teoria de controle, o pessoal testa as plantas, né, com o sinal em degrau, porque lá eles não estão preocupados particularmente com a natureza física do sinal, eles estão preocupados com a topologia dos controladores. E aí eles tentam excitar o sistema, né, em ampla faixa de frequências, né, ou seja, a exercitar o sistema ali na condição mais brusca possível para ver a resposta dele na condição mais brusca. E aí, ele sendo capaz de responder ao contexto mais brusco, ele é capaz de responder a contextos onde ele é menos demandado. As exigências dinâmicas não são tão bruscas, tá? Aí agora aqui a gente vai aproveitar desse conceito, tudo ali vale, só que com o cuidado de olhar a natureza física do sinal que a gente está tentando variar. Ok? Bom, só ligar a luz aqui, só um minutinho. No caso das nossas plantas mecatrônicas, pessoal, esse controle de trajetórias mecânicas, né, ele está diretamente relacionado com o controle de posicionamento e deslocamento da carga do cliente, tá? E são cargas pesadas, elas têm que ser deslocadas, tipicamente, né, bem pesadas, elas têm que ser deslocadas com controle, né? E conforme a gente viu nos cursos de máquinas elétricas, você não pode ligar a máquina elétrica que vai tracionar essas cargas direto na rede de energia, né? Então, digamos aqui, se a gente fizesse, igual a gente fez no laboratório, né, aqueles ensaios a vazio de rotor bloqueado, onde a gente fazia partida direta da máquina, não usava conversor de energia, né? Pegava, colocava as 3 fases da máquina ligadas aqui, né? Fechava um disjuntor qualquer e alimentava os 3 terminais da máquina elétrica. Tá? Aqui era a caixinha de ligação dela. Tá? E o que acontece com ela, pessoal, se a gente fizer a partida direta na rede e deixá-la, né, diretamente alimentada na rede? Ela vai desenvolver o torque eletromagnético dela, né, a sua intenção de fazer esse eixo rotacionar. Você vai ter o sistema né, desenvolvendo uma dada trajetória mecânica, tem a carga do cliente, só faz sentido existir a máquina, né, para tracionar a carga. Ninguém vai comprar, né, uma solução mecatrônica cara dessa para rodar vazio, né, só para ver rodando, tem que ter a carga, tá certo? E o que vai acontecer, então? Se a gente partir essa máquina ou alimentá-la com a tensão trifásica da rede, que a gente desenhou ali, que tem amplitude, frequência e defasamento angular constantes, a máquina vai operar nestes possíveis pontos aqui. Então, a cada velocidade mecânica, ela vai desenvolver um torque, né, com a curva que tem mais ou menos esse formato, tá? E
E ela só vai operar nesses pontos, tá? Isso vai nos inibir de ter controle de trajetória em várias aplicações, né? Então, por exemplo, digamos que a gente está com uma carga, a gente está aqui controlando um metrô, tá? Uma composição do metrô, tá? Ele está em velocidade cruzeiro, a uma dada velocidade ômega 1 aqui, e aí a carga, né, correlata ao arraste aerodinâmico do vento, mais o atrito de rolamentos, né, e de rolamento do pneu, tenha esse nível aqui, tá? Esse nível de torque de carga. Então, para mover esse sistema a velocidade constante, o torque eletromagnético vai ter que ser igual ao nível de torque de carga, né? Pela segunda lei de Newton, quando esses dois torques são iguais, o sistema não está acelerando, ou seja, velocidade constante, tá? Só que vai ter um momento que a gente vai sair da velocidade de cruzeiro e vai precisar frenar o metrô para parar numa estação qualquer, né? Velocidade, como a gente viu, não varia bruscamente. Então a gente vai começar um movimento de frenagem, tá? E a gente precisa, né, que nessa velocidade que ele esteja trafegando, ele opere com torque eletromagnético negativo para frenar. Um torque 2 aqui, ó, tá negativo. Se a máquina estiver alimentada direto na rede, ela não vai, o motor não vai operar nesse ponto que a gente precisa, tá? Ou pode acontecer também, né, da gente precisar fazer uma manobra com essa composição do metrô a uma velocidade bem baixinha, tá? Um ômega 2 aqui, porém com o mesmo nível de torque de carga, tá? E aí, se a gente tiver com a máquina alimentada direta na rede, né, o que a gente observa nessa velocidade ômega 2 aqui? Que o único torque que ela opera é esse aqui de cima. E a gente gostaria de operar nesse nível aqui, ó, né? Então, não tem como ter controle, né, de movimento, né, com os nossos atuadores mecatrônicos, né, convertendo energia elétrica em mecânica, se não existir um conversor eletrônico de potência, tá? Que varie as cossenoides de alimentação nas três fases da máquina, né? A gente até bateu um papo extenso, né, com relação a isso no laboratório, né? Então, a gente precisa aqui de colocar entre a rede de energia e a máquina um equipamento eletrônico de potência que converta a tensão e a corrente da rede, né, que tem propriedades constantes, né, amplitude, frequência e defasamento angulares constantes, em outros sinais de tensão e corrente que tenham amplitude, frequência e defasamento angular variáveis, tá? Para conseguir, então, ter controle de posição, tá? Ok? Então, vamos precisar, por exemplo, numa máquina de indução, né, o que é mais usado é o inversor de frequência, né? Então, a gente vai pegar aqui do lado, ó, do lado da rede, você vai ter a tensão da rede aqui, ó, na fase A, por exemplo, ela vai ser uma cossenoide com amplitude, frequência e defasamento angulares definidos pela concessionária. Nós não temos como, né, alterá-los. E aí, o inversor de frequência, né, a fase B e C é a mesma coisa, só que os sinais defasados de 120 graus com relação à fase A, 120 e 240 graus, né? E aí o inversor de frequência vai pegar esse sinal, né, ou essa energia da rede e alimentar o motor com sinal de amplitude variável, frequência variável e defasamento angular também variável. Você vai colocar aqui na fase A, né,
na bobina aqui da fase A da máquina, uma tensão na fase A do estator da máquina, que tenha essa forma de onda que eu desenhei aqui em cima, tá? Varia os 3 parâmetros que definem completamente a cossenoide de alimentação. Aí sim, aí tendo essa funcionalidade, né, incorporada na solução mecatrônica, a gente consegue vir aqui, ó, a uma dada velocidade e fazer a máquina operar com torque negativo. Que era esse pontinho aqui, ó. Ou fazer com a máquina operar com um dado nível de torque que a gente quiser, né, dentro dos limites da máquina, e fazer ela operar nessa outra velocidade, ó, fazer a curva dela passar por aqui, né? Então, a gente tem como, desde que exista a solução eletrônica de potência, tá? E quem vai dizer, tá, para a solução, né, para os atuadores de potência, tá? Aqui a gente está falando das máquinas de potência da planta mecatrônica, componentes, né, pelos quais vão fluir 10 cavalos aqui é planta pequena para nós, tá? No contexto mecatrônico, tá? Você tem 50 cavalos para todo lado, 100 cavalos de potência, tá? Então, esse aqui, e essa potência flui por esses componentes que a gente está mostrando aqui. E quem vai dizer, né, como que a máquina tem que ser alimentada, né, para garantir esse comportamento adequado, é um controlador. Vai ser embarcado em um computador de processo, né, igual a gente vê na teoria de microprocessadores, né? Tem alguns computadores aqui que são os microcontroladores, né, que tem hardware dedicado para tarefas de controle. Por exemplo, os DSPs, tá, para acionamentos elétricos. E aí, esses controladores vão dizer para o conversor de energia como que ele vai alimentar a máquina para que no eixo da máquina seja observada a trajetória mecânica que o cliente está pedindo, instante a instante de tempo, tá? É outra coisa importante de observar, ok? Então, o controlador vai receber uma variável de trajetória mecânica, qualquer, digamos, a velocidade, pode ser a posição ou a aceleração, como a gente viu agora há pouco, né? O valor desejado pelo cliente, tá? Aí aqui nesse curso, moçada, a gente vai se referir ao valor desejado pelo cliente com esse asterisco, ok? Então, o asterisco aqui vai nos dizer qual que é o set point, né? A expressão que é muito usada em livros de controle, né? O set point, o valor de referência, o valor desejado, tá? Como nem sempre o valor desejado é igual ao valor que efetivamente aparece aqui no eixo, ó, tá? A gente também tem que avisar o controlador qual que é o valor que está aparecendo para o sinal no eixo, para a gente poder, então, tomar, ou para que ele possa, né, de maneira automática, tomar as ações de controle necessárias para corrigir o erro, tá? Aqui a gente está só destacando o cliente da planta. Ok? Então, essa vai ser a estrutura que a gente tem aqui. Se a gente fosse usar, né, do conhecimento do curso de modelagem, né, para descrever isso aqui, para começar a ter modelos matemáticos que nos ajudem a raciocinar nesse sistema e a montá-lo de uma forma que a gente garanta o seu desempenho, né? O que a gente faria, né? Montar um diagrama de blocos disso, tá? Então, a gente pode observar aqui o seguinte, ó, né? Se a gente fosse pensar em todo mundo junto, tá? Você tem um controlador, tá? Ele, de alguma maneira, vai criar um comando de torque para o motor, tá? Que é o nosso elemento de atuação. Deixa eu fechar a porta aqui, só um minuto.
Ele vai criar um comando de torque aqui para o nosso sistema de atuação, tá? E nosso atuador vai ser o motor, a máquina elétrica, né, mais o conversor de energia. Esse atuador, né, que são esses dois aqui, ó, o inversor e a máquina elétrica, tá? Por exemplo, na máquina de indução, tá? Esse sistema de atuação vai garantir que esse torque apareça no eixo da máquina, tá? Ele vai se virar, né, para alimentar a máquina do jeito que precisar, igual aqui nesse sinal que a gente desenhou, né? Do jeito que precisar, para que o torque que o controlador pediu efetivamente apareça no eixo, tá? E aí a gente vai ter a nossa planta, né, usando aqui a terminologia de controle, tá? Que vai ser o nosso sistema mecânico, tá? É o manipulador mecânico mais a carga. Sobre ele também atua o torque da carga, igual a gente viu no içamento aqui na outra figurinha que a gente desenhou, né? A carga vai estar presente, o sistema só existe em função da tração da carga e toda a carga vai impor o seu torque, tá? Esse torque vai atuar sobre a planta mecânica. Aqui, por exemplo, ó, o torque de carga aqui da gravidade atuando nessa massa tá doido para fazer o sistema descer, né? Fazer essa carga descer aqui. Então, ele vai entrar, né, vai ser uma entrada, usando aqui da terminologia de modelagem e controle, assim, vai ser uma entrada ao sistema. A própria carga escolhe o seu nível de torque, ok? A gente não tem escolha sobre isso. E aí, pessoal, a gente vai ter que medir, né, o que está acontecendo com essa estrutura. Deixa eu ver se eu consigo arredar essa figura para cá. Que pena, não arreda não. Então a gente vai pegar na saída do diagrama de blocos aqui e medir, né, as trajetórias mecânicas, né? Seja posição, seja velocidade, seja aceleração. Isso vai, né, ser medido aqui pelo nosso sistema de instrumentação. E aí nós vamos avisar ao controle quais são os valores desses sinais aqui no eixo, tá? E aí, o controlador, né, também precisa receber a vontade do cliente, tá? Então, a gente está trabalhando aqui para atender um cliente. Então, a gente tem que falar com o controlador instantaneamente quais são os valores da posição desejada pelo cliente, da velocidade desejada pelo cliente e da aceleração desejada pelo cliente, tá? E aí ele vai, então, corrigir os níveis de torque, né, que tem que aparecer no eixo, de tal forma que o cliente quer efetivamente apareça no eixo do motor. E aí a gente tenha a garantia de que o corpo manipulado por essa solução mecatrônica efetivamente vai se deslocar do jeito que a gente precisa, tá? Com os níveis de torque e velocidade que a gente precisa. Bom, para essa estrutura funcionar, tá? Existem dois requisitos de qualidade, tá? A gente vai olhar assim e vai né, montar isso com enfoque em qualidade, né? Com entregar uma solução de qualidade para o cliente, tá?
que variáveis efetivamente conotam qualidade, né, nessa solução completa que a gente mostrou, tá? Então, isso também é falado na teoria de controle, né? Tem duas variáveis que a gente usa para conotar qualidade aqui, tá? Então, o sistema tem que, a solução, né, como um todo, ela tem que disponibilizar rastreamento de trajetória e rejeição de carga. Tá? Então, são as duas premissas de qualidade que têm que ser respeitadas pela solução para que ela seja satisfatória. Vamos escrever aqui, ó. Isso aqui, né, estou herdando da teoria de controle. E a outra é rejeição de carga. Tá? Então, são as duas premissas aqui que vão dizer, né, que se forem atendidas, tá, a gente vai garantir que o nosso sistema tem desempenho satisfatório. Tá? Bom, para conseguir isso, né, a gente vai ter que ter um certo cuidado com os elementos que constituem o sistema. Tá? São esses elementos aqui, o controlador, os atuadores, a planta é a planta do cliente, a gente não tem como mexer nela, e o sistema de instrumentação. Tá? Bom, que cuidados são esses? Né? E como eles se relacionam aqui com as premissas de qualidade que a gente tem que atender. Tá? Primeiro, vamos entender essas premissas. Elas são tipicamente abordadas, né, em cursos de controle, mas não custa a gente recuperar os conceitos aqui para ter um raciocínio mais fluente nessa aula. O rastreamento de trajetória, pessoal, ele trata da capacidade do sistema de rastrear ou de reproduzir os comandos do cliente, tá? Então, pensando aqui no sistema como um todo, aos olhos do cliente, ele vai dar comandos de trajetória aqui, ó, ou a posição que ele quer, ou a velocidade que ele quer, ou a aceleração que ele quer na ponta de eixo, tá? E ele vai observar, né, se isso efetivamente, vai estar o sistema inteiro aqui, tá? E ele vai observar se isso efetivamente aparece no eixo, tá? E aparece instante a instante, tá? Então, no caso aqui, não adianta, tá, o sistema só rastrear a trajetória ou o valor aqui das variáveis, atingir o que o cliente quer só em regime permanente, tá? Com alguns de vocês, né, eu já conversei a respeito, também não custa nada recuperar aqui, a gente está fazendo integração mesmo. Se o motorista, tá, de um carro der um comando de aceleração assim, ó, tá, digamos que essa aqui é a aceleração que ele pediu ao veículo, tá? Pode variar em degrau, e ele cravou o pé, tá? Potencialmente porque ele não quer, daqui a pouquinho, fazer uma curva do lado de um caminhão, tá? O caminhão é perigoso, muitas vezes o caminhão é enorme, pesado, ele está vendo que o motorista está pegando um pouquinho da faixa dele e está com medo, então ele quer sumir do lado do caminhão logo, tá certo? Se o veículo dele responde assim, estava com o mesmo nível de aceleração, ele começa a responder assim, ó.
Depois de muito tempo, a aceleração do carro até atinge o que o cliente gostaria, tá? Só que nesse sinal, né, que o veículo produziu, já chegou a curva. O cara já está fazendo, né, não conseguiu sair do lado do caminhão, tá? Ou ele pode, ou seja, não adiantou nada aqui, ó, depois desse instante de tempo, em regime permanente, tá? A aceleração do veículo ter se igualado à aceleração que o cliente gostaria. Tá? Não adiantou. Tinha que ser igualada ao máximo possível em cada instante de tempo. Tá? É isso que a gente gostaria. Tá? Isso que conotaria aqui um desempenho do sistema adequado à proposta do cliente, ao que ele precisa da solução mecatrônica, né? Mesma coisa vale, por exemplo, quando ele cravasse o pé no freio. Pode ser que chegou aqui na frente, ó, e ele quer frenar para não bater, para não atropelar alguém, tá? E aí a planta promove a frenagem para ele, só que com o sinal de aceleração assim, ó. Que aconteceu? Já bateu. Você, mas lá no regime permanente, né? Aqui a partir desse instante de tempo, ó, os dois sinais se igualaram e a planta mecatrônica fez o que o cliente queria. Fez, só que demorou tanto que não adianta mais. Já bateu, já era, tá certo? Então, o rastreamento de trajetória, ele, né, que é uma das premissas de qualidade que a gente mencionou, ele pressupõe que que a planta vai conseguir, né, a planta está bem ajustada em todos os seus componentes, tá, para que você consiga garantir que os sinais de trajetória mecânica no eixo variem na mesma dinâmica dos comandos do cliente. O sistema tem que ser suficientemente rápido para rastrear, para seguir os comandos do cliente. Tá bom? Então, isso que é o rastreamento de trajetória. E a rejeição de carga, pessoal? A rejeição de carga, ela conota, né, a capacidade da planta mecatrônica de impor torques, de sintetizar torques nos mesmos níveis e na mesma dinâmica que o torque de carga aparece, tá? Então, se a gente fosse incrementar um pouquinho o nosso sistema aqui, que a gente desenhou do lado, né, a gente ia mostrar aqui a presença também, né, uma outra entrada desse sistema aqui é o torque da carga, tá? E o que acontece? É uma entrada, né, no contexto de controle, você não sabe a hora que ele vai chegar, tá? Que horas que entra uma chapa de aço no eixo de um laminador? Você não sabe. É a hora que o torque de carga vai crescer brutalmente no laminador. Que hora que usuários vão comandar, né, a subida de um elevador, né, para que o torque da gravidade tem que ser rejeitado pelo acionamento mecatrônico. Que hora que vai acontecer? Qual que é o peso da pessoa ou das pessoas que vão estar lá? A gente não sabe, né? Se a gente estiver tracionando um veículo, tá? Qual a inclinação dos morros pelos quais esse veículo vai passar? Não sei. Qual vai ser o arraste aerodinâmico do vento em cada instante de tempo, que é outra componente do torque de carga de um carro? Não sei. Qual que é o peso dos ocupantes que vão andar nesse carro? Eu não sei. Então, não sei o torque de carga. É uma entrada, vai aparecer conforme a condição de uso e os agentes externos que atuam naquela planta mecatrônica. Agora, é fato, né, que quando ele aparece, igual a gente viu aqui pela segunda lei de Newton, ele tende a perturbar o sistema, ou seja, você não vai ter mais as trajetórias mecânicas nos níveis que você gostaria, né, tal como preconiza a segunda lei de Newton. Você tem a sua máquina elétrica atuando,
você tem a carga, tá? Vou desprezar o torque em rolamentos por enquanto, e o balanço entre elas te diz se o sistema acelera ou não, tá? Então, na hora que essa carga entrar, né, digamos que seja uma carga de efeito frenante, nem sempre é, tá? Aqui só para facilitar o raciocínio, e às vezes o mesmo agente pode ter efeito frenante ou de aceleração, né? Por exemplo, a gravidade, quando você está subindo um morro, ela te frena. A mesma gravidade, quando você está descendo um morro, ela acelera, né? Então, aqui eu vou, né, exemplificar para facilitar o raciocínio com o efeito frenante, tá certo? Então, quando um torque de carga entra, em um momento que a gente não sabe qual que é, o que ele tende a fazer? Se ele tem conotação frenante, ele vai perturbar a aceleração. Tá? Se for um torque de carga em degrau, ele tende a fazer com que a aceleração varie em degrau. Tá? E aí, quando a aceleração tende, tá? Porque depende também da forma como o torque eletromagnético variar. Mas é fato que ele vai promover mudanças na aceleração, tá? E quando ele promover mudanças na aceleração, nós teremos as trajetórias do eixo mecânico diferentes do que o cliente quer, tá? Até que em regime permanente, potencialmente, a gente vai conseguir fazer o acionamento operar com as mesmas trajetórias mecânicas que o cliente gostaria, tá certo? Só que nos transitórios, nos instantes que sucedem à entrada da carga, a perturbação, o distúrbio, tá? Você vai ter uma variação desses sinais, né? E aí, o sistema tem que ser capaz de sintetizar torque eletromagnético variando na mesma dinâmica e nos mesmos níveis do torque da carga, do distúrbio. Essa propriedade é chamada de rejeição de carga. Tá? Então, é criar parcelas adicionais de torque que rejeitem variações de carga. Essa é a rejeição de carga. Tá? Então, é outra funcionalidade que o nosso sistema tem que ter. Senão, ele não se presta ao seu papel, tá? Aqui, se você quisesse, né, citar outro exemplo, ó, você imagina o seguinte, ó, está dentro do elevador, soltou a sapata de freio, tá? E aí você gostaria que a posição mecânica, né, variasse dessa maneira aqui, ó, tá? O valor de referência dela, que o cliente gostaria, instante a instante de tempo, tá? E aí soltou-se a sapata de freio, né? E na hora que começou o movimento, né, o torque de carga atuou sobre a cabine, né, e promoveu um movimento de descida. Aí o sistema mecatrônico começa a atuar para rejeitar essa carga e ele começa a crescer a posição. Às vezes tem erro de regime permanente, às vezes não. Ele até empata com ela aqui na frente, tá? Mas aqui, ó, essa descida aqui, ó, tá, ele já pode ter estragado a cabine. Se estiver na portaria ou na garagem de um prédio, já bateu no fundo do poço. Não adiantou nada ele ter atingido a posição em regime permanente lá na frente, ó, nesse instante aqui, por exemplo, sendo que aqui, ó, ele já estragou o sistema. É a mesma coisa que a gente está falando do carro lá em cima, né? Depois que bateu, não adianta. Tá? Então, esse exemplo aqui conota um outro cenário que você tem que conseguir rejeitar carga. Então, na hora que entrou a carga da gravidade sobre a cabine do elevador, o torque eletromagnético tem que variar na mesma dinâmica. Tá? De tal forma assim que, na hora que o movimento comece, você vai ver um nada aqui, você vai dar um soluço aqui, ó, puf, e ele vai continuar acompanhando a posição desejada, né, pelo sistema de controle ali, o tempo inteiro.
ok? Então, esse é o comportamento desejado, né, ou observado quando o sistema tiver rastreamento de trajetória, tá? Essa função é nobre, 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 tá? Você tem que ter, porque senão vai ter problema. Eu vou até desenhar em outra cor aqui, ó. Então, o amarelinho aqui é quando o sistema tem, né, uma boa rejeição de carga, e o vermelhinho é quando a rejeição de carga é ruim, tá? Se fosse pensar em termos de torques, né, é como se a gente tivesse isso aqui, ó. Vou colocar os torques aqui nos mesmos instantes de tempo que a gente analisou os fenômenos ali de cima. Então, é como se, né, aqui, ó, inicialmente, você pode ter os dois níveis de torque igual a zero, por exemplo. Digamos aqui, ó, esse aqui é o torque eletromagnético do acionamento, e esse aqui é o torque da carga, em azul. Tá? Os dois estão nulos, por exemplo. Tá? Subiu o torque eletromagnético, desculpa, subiu o torque da carga, tá? Se o torque eletromagnético, se o sistema tiver boa rejeição de carga, o torque eletromagnético, que é o sinal que a gente está fazendo em preto, vai subir quase que na mesma dinâmica. Quase igual. Tá? E aí a gente vai ter o comportamento do sinal amarelo aqui, ó. Ou seja, o que o eixo mecânico faz é basicamente igual ao que o cliente gostaria. Se, por outro lado, né, o torque eletromagnético variar assim, ó, né, na hora que a carga variou, ele varia de maneira lenta, aí nós vamos ter o comportamento desse outro sinal aqui, ó, tá? Então, o sistema vai potencialmente ter problema porque ele não consegue rejeitar a carga, tá? E as trajetórias mecânicas não seguem o que o cliente está pedindo, ok? Então, essas são as duas premissas de qualidade que a gente vai ter que garantir, né, no sistema integrado. Aí, o sistema integrado, né, a solução integrada está contemplando a turma toda aqui, ó. Controle, atuadores, planta mecânica e instrumentação, tá? A planta geralmente vai ter o manipulador mecânico e a carga útil do cliente. A gente não tem muito o que fazer com eles, não. Vai ter que tracioná-los conforme conforme o seu projeto, tá? Agora, os outros componentes, a gente tem como especificá-los, né, para que essas duas premissas de qualidade sejam atendidas, ok? Então, começando mais de um dos componentes que tem que ser um dos mais rápidos, né, de maior banda passante, de comportamento dinâmico mais rápido aqui, né, a gente vai falar dos sensores. Então, o que acontece? Os sensores do sistema de instrumentação, eles têm que ser muito mais rápidos do que a dinâmica dos sinais envolvidos, para que eles não sejam um filtro para esses sinais, né? Então, se esses sinais aqui variarem bruscamente, tá? Digamos uma velocidade mecânica que está variando aqui bruscamente, no tempo, você tem que ter uma rede de instrumentação que consiga reproduzir isso aqui, né, na saída dos sensores sem atraso, tá? Na mesma dinâmica. Então, nas soluções mecatrônicas, né, quando a gente está pensando aqui nos servocontroladores integrados a toda a solução mecatrônica, a gente tem que ter sensores de banda passante infinita, ou basicamente de ganho unitário. Ou seja, eles não são filtros, eles não atenuam componentes de alta frequência do sinal, né? Aí, recuperando também aqui da teoria de modelagem, né, é muito comum a gente pensar na engenharia nesses sinais aqui como sendo somas de cossenos. E aí, sinais que têm variação mais brusca aqui demandam cossenoides de frequência mais alta, né? Se a gente entender esse sinal aqui como uma soma de cossenos e quiser fazer com que ele varie muito bruscamente,
Você tem várias cossenoides somadas. Para ter variações bruscas, você vai ter que ter, dentre essas cossenoides, algumas delas de frequência muito alta, para conseguir, né, representar essas variações bruscas, né? E aí, a rede de instrumentação tem que ser capaz de reproduzir, né, nas saídas dos sensores, essas cossenoides de alta frequência, né? Onde a gente, então, diz que os sensores, né, o sistema ali, tem elevada banda passante, tá? Ou seja, cossenoides de alta frequência passam da entrada para a saída sem atenuação, tá? Se os sensores já atenuarem os sinais, já morreu a proposta. Não tem como ter rastreamento de trajetória nem rejeição de carga, porque o controlador não vai nem conseguir enxergar o que está acontecendo no eixo da máquina, com a carga mecânica, né? Porque a rede de instrumentação vai avisar que as coisas estão variando suavemente e elas potencialmente estão variando de uma maneira muito mais brusca, tá? Então, para atingir essas premissas de qualidade, é necessário, né, que os sensores tenham banda passante muito maior do que as dos sinais envolvidos na planta mecatrônica, tá? E banda passante muito maior significa reproduzir cossenoides de frequência muito mais alta, ou, né, significa dizer que os sensores são vistos pela planta como sendo unidades de ganho unitário. Ou seja, tudo que entra nele sai igualzinho do outro lado, instante a instante. Ele não promove filtragem de nada, tá? Então é como se fosse um sisteminha de ganho unitário. O que você jogou nele aparece na saída, né? A saída vai ser o ganho do sistema vezes o sinal de entrada. Então, se o sinal de entrada aparece sempre na saída com a mesma dinâmica, significa que esse sistema tem ganho 1, né? Então, esse é um requisito, tá, para que esse sistema opere. Não é difícil de se atender, esse não é nem de longe o maior problema que a gente tem, tá, para fazer isso funcionar. É só ter cuidado na hora de comprar os sensores, né, de comprar sensores que tenham elevada banda passante. E todo sensor fala qual que é a banda passante dele. Vai te falar assim, ó, eu consigo, a minha banda passante é de 500 Hz. Então, ele consegue reproduzir na saída cossenoides que se apresentaram na entrada com até 500 Hz de frequência, tá? Então, essa que é seria a nossa restrição aqui, tá? No nosso caso, para servocontroladores, a gente vai usar na rede de instrumentação, basicamente, sensores de velocidade e corrente elétrica, tá? Algumas plantas vão ter os dois, algumas vão ter só um ou outro, tá? Para os sensores de velocidade, a gente tipicamente vai usar encoders, né, com 1024 pulsos por rotação, 2048, e isso vai conotar banda passante suficiente para sensoriamento de sinais de trajetória mecânica, tá? Para os sinais de corrente elétrica, a gente vai ter bandas passantes típicas aí, de 250, ou sinais, né, com dinâmicas típicas de 250 Hz, 500 Hz. Aí a gente compra, né, já que o sensor tem que ser muito mais rápido que o sinal, a gente compra o sensor, né, com aquele valor de banda passante contendo o número mágico da engenharia, que é 10. Né? Então, a banda, você coloca um sensor cuja banda passante seja tipicamente 10 vezes maior do que aquela do sinal que ele tem que medir. Então, você está com sinais de corrente aí da ordem de 250 Hz, né, de banda passante, não tem que ser uma cossenoide única de 250 Hz, mas é uma soma de cossenoides onde a maior delas é 250 Hz. Você compra um sensor com 2.500 Hz, tá? Um sensor Hall, potencialmente, que tem à vontade, não é exótico, tem a preço justo, tá? Não é o problema usá-lo assim, só tem que tomar cuidado, tá? Na hora de comprar, para não comprar sistemas de instrumentação que operem como filtros aqui. Outro ponto delicado é o atuador, tá certo? Então, o atuador, que vai ser o motor e o conversor eletrônico de potência, eles também têm que ser vistos
pela solução mecatrônica completa, a turma toda aqui, como sendo um sistema com banda passante unitária, tá certo? Ou seja, o que o controlador pedir de comando de torque tem que aparecer no eixo da máquina, de maneira rápida. Ou seja, esse sistema aqui, né, ele não pode operar como um filtro, tá? Então, a gente até viu no laboratório de máquinas, né, que a dinâmica, né, de síntese de sinais de tensão pelo inversor é muito elevada. Você até configura, né, naqueles parâmetros do inversor, frequências de PWM de 2.500, 5.000 até 10.000 Hz, tá? Então, você pode mudar níveis de tensão em até 10 kHz, de um período de PWM para o próximo, tá? Então, a banda passante desses sistemas aqui, ela fica, então, ditada por até 10 kHz, por exemplo, né, no inversor comercial, o que está passando de bom, tá, para os comandos de trajetória mecânica típicos que a gente vai lidar, ok? Então, como a gente está manipulando corpos pesados, geralmente a dinâmica desses sinais de trajetória não é elevada, tá? Você não vai, por exemplo, manipular uma panela de aço com a mesma dinâmica de variação de uma corrente elétrica, né, dentro de um motor. Não pode, inclusive, tá? Aquilo ali é perigoso, pesado, como várias das plantas mecatrônicas que nós vamos manipular. Então, tudo ali é movimento suave, tá? Então, até a dinâmica bem suave também. Então, se você tem o inversor com 10 kHz de banda passante, tá? Ele está apto, né, a não operar como um filtro que atrase a síntese dos sinais de torque no eixo do motor frente aos comandos que o controlador manda, tá? E o motor também, a gente viu, né, nos cursos de máquinas, fizemos simulações de várias máquinas em listas, provas e tal. A dinâmica eletromagnética dele para a síntese de torque é muito rápida, né? O torque está associado aos fluxos magnéticos e correntes que têm dinâmicas aí, dinâmicas típicas de centenas de quilohertz, tá? Então, você consegue ter variações muito bruscas de torque, tá? No motor também. Então, ele é um bom candidato sob essas premissas, né, de rastreamento de trajetória e rejeição de carga. Ele consegue, sim, atender, né, a essas premissas, porque ele não se comporta como um filtro, ele consegue promover variações rápidas de torque, ok? Então, esses dois sisteminhas aqui, né, dentre os 4 que a gente desenhou, eles têm que ter esse comportamento, eles têm que ser vistos pelo resto da solução mecatrônica como blocos de ganho unitário, tá? Pensando em termos de estrutura de modelagem aqui, né? E sim, a gente tem tecnologia que os faça ser vistos dessa maneira, tá? Está consolidada comercialmente com preço justo, tá? Compra de vários fabricantes, né? Não é um negócio que tem um preço mais que proíba, né, o uso nas soluções mecatrônicas, ok? Então, se a gente for, né, redesenhar esse diagrama aqui, com essas considerações, a gente teria isso aqui, ó. Então, aqui tem o comando do cliente, tá? Nunca pode ser esquecido, tá, moçada? Comentamos isso, né, em outros momentos das nossas conversas. Reenfatizo isso, tá? Cliente é o cara que te paga pelo trabalho, né? Então, tem que olhar com cuidado o que ele tem de demanda, ok? Então, ele vai dar aqui as demandas dele, ó, de posição, velocidade ou aceleração, tá? O jeito que for mais conveniente para ele raciocinar. É o que ele gostaria que aparecesse na ponta do eixo, tá?
Aí a gente vai ter aqui o controlador. Tá? Que também vai precisar receber o que aconteceu instantaneamente na ponta do eixo. Tá? Então vai ter que ter uma realimentação aqui para ele, né, de posição ou velocidade ou aceleração. Tá? Com um deles, você sabe os outros dois. E aí o controlador, né, mediante a avaliação, né, ou a comparação entre o que o cliente quer e o que aconteceu no eixo, ele vai tomar uma ação, né, e vai tentar corrigir, né, eventuais erros ou diferenças para que apareça no eixo efetivamente o que o cliente quer. Então você vai ter, para isso, ele vai criar um comando de torque, né? A gente sabe da teoria de dinâmica na mecânica, do curso de máquinas, que é, ao variar o torque, você varia a aceleração por segunda lei de Newton. Como a aceleração é a derivada da velocidade, você vai variar a velocidade, como a velocidade é a derivada da posição, você vai estar variando a posição também. Ou seja, né, mudando o comando de torque, você consegue mudar todo o vetor de trajetória mecânica do corpo, tá? Aí esse comando vai vir aqui para o nosso sistema de atuação, que vai ter ganho unitário, conforme nós falamos agora há pouco, tá certo? Então aqui é a máquina mais o conversor, tá? E ele vai reproduzir sem atrasos esse torque no eixo da máquina, né? E aí esse torque eletromagnético no eixo da máquina, né, vai participar com os demais agentes que atuam no eixo para reger a dinâmica da máquina. Então, aqui, né, pela segunda lei de Newton, se a gente fosse escrever o que acontece, ou desenhar, né, usando aqui os diagramas de blocos da teoria de modelagem, e fosse desenhar aqui, ó, o que está acontecendo, a somatória dos torques no eixo do motor. Então, o torque da carga, o torque eletromagnético, o torque da carga e o torque dos rolamentos, também tende a frenar o sistema. A somatória desses torques vai te dar o torque vezes, o momento de inércia vezes a aceleração angular. Se você divide isso pelo momento de inércia, você tem a aceleração angular. Se você integra a aceleração angular, né, você tem a velocidade angular. Integrar na teoria de controle é dividir por S, né, ou na representação de sinais no domínio da frequência por transformada de Laplace. Tá? E nós vamos, como a gente, né, aprendeu o controle, muito sangue aprendendo controle aqui, né, a gente vai usar a vontade agora da teoria de controle para ajudar a gente. Né? E quando você integra aqui a velocidade, propriedades da transformada de Laplace. Integrar no tempo é dividir por S na frequência. Tá? Você vai ter a posição. Ok? O torque de rolamento é tipicamente proporcional à velocidade. Tá? Um modelo simples nele é B vezes ômega, igual a gente fazia nas simulações da teoria de máquinas. Ok? E você vai ter esse sistema aqui configurado. E aí nós vamos realimentar, né, esses sinais aqui do eixo para o controlador. Então aqui vai ter os nossos sensores, com ganho unitário também, ou seja, sinais de qualquer dinâmica que apareçam aqui na entrada dos sensores são reproduzidos na sua saída. Tá? Aí a gente vai tomar aqui velocidade, ou posição, ou aceleração. Depende da natureza do sensor, tá? Ou da solução de instrumentação, ok? Para que eles sejam realimentados aqui no controlador. Nessa simplificação de modelagem, né, pessoal? Na verdade, não é nenhuma simplificação, nós estamos fazendo aqui um exercício de modelagem da planta mecatrônica, né? Para o quê? Para usar da teoria de modelagem a nosso favor. Né, e entender como construir um sistema que funcione sob as premissas de qualidade que o cliente exige. Rastreamento de trajetória e rejeição de carga. Tá? E aí, para a gente não se perder aqui, né,
sobre a natureza dos componentes, convém a gente destacar aqui também aonde esses elementos estão presentes, tá? Então, aqui, ó, é como se a gente tivesse, né, com a caracterização completa do que a gente pode chamar de mundo real. Vou colocar aqui, entre parênteses, que é daqui para cá, e o mundo virtual, que é o que está dentro do computador, que é o que acontece do nosso murinho imaginário para a esquerda, para cá, ó. Ok? Então, o mundo real aqui, ó, está contemplando os atuadores de potência e o eixo da máquina com o seu manipulador e carga mecânica, e parte, né, do sistema de instrumentação, com os sensores. O mundo virtual está contemplando os sinais dos sensores que são injetados, são amostrados e digitalizados no computador, né, tal como a gente vê na teoria de controle digital. A aquisição dos sinais dos clientes, tá, com as mais diversas tecnologias eletrônicas, igual a gente vê lá na disciplina do Cláudio, e na disciplina de instrumentação também, tá? Você vai usar potenciômetros para pegar um comando de velocidade ou de aceleração, tá? Você vai usar uma célula de carga para detectar a posição que o cliente está querendo, né? E aí tem que ajustar o nível desse sinal eletrônico para os níveis que a placa microcontroladora aceita nas suas entradas analógicas, tá? Então isso vai estar presente aqui nesse mundo virtual. O controlador, né, que tem as mais diversas estruturas, nós vamos explorá-las, inclusive, na sequência do curso, que também essas estruturas vão acabar sendo convertidas em linhas de código, que na maior parte das vezes é em C, tá, embarcadas no microcontrolador que controla o processo, tá? E aí, ao final desse programinha que implementa o controlador, existe o comando de torque, tá, que vai ser enviado, né, ao conversor para ele alimentar a máquina do jeito apropriado para esse comando de torque eletromagnético efetivamente aparecer no eixo, tá? Então, existe aqui essa separação, né, onde a gente está contemplando sinais e potência, todo mundo junto, tá? E a coisa opera integrada mesmo, tá? Lembra, a gente até comentou na aula de ontem, lembra bastante a estrutura do corpo humano com o cérebro, né? Então, é como se no mundo virtual a gente tivesse o cérebro processando sinais, né? E o cérebro humano é uma máquina fantástica, né, de definição de trajetória mecânica, a gente raciocina em 3D com muita habilidade, né, para posicionamento de corpos, né, e a própria extensão das partes do nosso corpo, né, e a gente aplicasse um comando aos atuadores, que são os músculos e ossos, né, e aí eles reproduzissem com potência, né, o que foi pensado no cérebro com sinaizinhos, né, de baixíssima potência, é reproduzido no mundo real com potência, tá? E aí você vai interagir com alguma carga e você vai ter a dinâmica de movimento do seu corpo com a carga aqui. E aí nós vamos observar, né, pelo nosso tato e pelos nossos olhos, se o que a gente fez, o que a gente queria aqui no cérebro, efetivamente apareceu aqui, ó, na manipulação da carga, tá? Que é a nossa rede de instrumentação. Tá? E aí nós vamos raciocinar e tomar uma decisão para mudar os nossos comandos de torque ou força, ok? É muito parecido com o que até é feito nas nossas decisões biológicas, né, de movimentação de corpos com o nosso corpo, né, movimentação ou de corpos externos ou de partes do nosso próprio corpo, tá? Bom, tendo essa visão ampla do sistema, tá, eu queria abordar com vocês, agora, qual que é o controlador, né, quais são as topologias de controlador, ou a topologia mais consolidada na humanidade para nos ajudar nessas tarefas, tá?
Então, aqui a parte da máquina e do conversor eletrônico a gente abordou extensamente em outras disciplinas, vamos retornar a elas, né, com riqueza de detalhes toda vez que precisar. A rede de instrumentação também, tá? A dinâmica mecânica do eixo também. O controlador nós já estudamos, tá, tá certo? Só que aqui dentro desse contexto tem uma série de coisas interessantes que foram colocadas e que vão nos ajudar a escolher o controlador mais adequado e a sintonizá-lo para que ele consiga garantir que o sistema todo tenha rastreamento de trajetória e rejeição de carga, tá? Então, eu queria abrir esse bloquinho do controlador com vocês, ok? Nós vamos fazer essa abertura, né, colocar minúcias, né, da topologia dele amanhã. Eu queria, porém, usar o resto do tempo para uma consideração a respeito dele, que é o seguinte, vocês vão observar, né, na comunidade científica internacional uma ampla gama de estudos em controladores, tá? Tem muita gente explorando, muito material interessante, e alguns controladores têm conotação caixa preta, então são controladores, são linhas de pesquisa que não usam de informações da planta de controle, tá? E tem controladores que se valem da informação da planta de controle, tá? Nessa área de acionamentos, é mundialmente consolidado, tá, que a gente tem desempenhos superiores quando os controladores não são caixa preta, ou seja, a gente usa das informações, dos modelos, de todos os elementos da solução mecatrônica no projeto do controlador. Tá? Então, assim, dentre essas duas correntes filosóficas, né, são controladores para sistema caixa preta, ou controladores para sistemas caixa branca, ou sistemas que se conhece a planta. A gente usa esse aqui, sistemas caixa branca, ou que se conhece a planta. Por quê? Porque o conhecimento da planta favorece a sintonia do controlador, né, dos ganhos do controlador, para que a gente consiga rastreamento de trajetória e rejeição de carga. Tá? E essa solução, ela é extensamente provada, né, e comprovada em aplicações industriais, tá? Que são muito exigentes. Sistemas rodando 24 horas por dia, 365 dias por ano, né, e que usam de controladores caixa branca, né, os controladores que usam do conhecimento da planta, igual nós estamos fazendo aqui, ou seja, usa do conhecimento de dinâmica na mecânica, usa do conhecimento de máquinas elétricas e usa do conhecimento de conversores de energia e de instrumentação, tá? Então, a gente vai usar esse tipo de controlador, que nós vimos, né, nos cursos de controle, são os PIs clássicos, tá? Para essa aplicação aqui, eles têm um desempenho sensacional, tá? Não precisa fazer diferente, tá? E trazem, né, consigo essa afirmação que eu acabei de fazer, traz para a gente uma conveniência muito grande, porque nós já gastamos várias horas da nossa vida estudando os controladores lineares, né, que são sintetizados dessa maneira. Tá? Os controladores por realimentação, né, de estados, com compensadores proporcional integral, são os PIs. Né? A gente já levantamos funções de transferência, vimos como sintonizar esses controladores de acordo com as características dos sinais, e eles são efetivamente o que se usa no mundo para soluções mecatrônicas, tá? Então, a gente vai usar deles, ok? Esse é o último comentário que eu queria fazer hoje, tá? A gente vai, então, abrir esse sistema, deixa eu ver aqui, a próxima aula nossa é amanhã, a gente vai abrir esse sistema, amanhã é a aula que eles chamam de síncrono, né? Então tem
Vou confirmar depois, são 2 horários ou um horário, mas enfim, tem a aula amanhã, 17 horas. Aí eu confirmo para vocês aqui. E aí a gente vai começar a olhar esses controladores em detalhe, tá? O controlador para esse tipo de solução em detalhe. Vocês têm alguma pergunta, alguma consideração, alguma coisa que vocês queiram abordar? Então tá. Oi. Eu, eu. Como é que é, Freud? Sua voz tá distante, eu não estou ouvindo. Como é que é? Você tá me escutando agora, meu? Agora Tranquilo? ficou. Beleza, tá bem claro agora. Não, bacana. Ontem eu tinha feito só uma consideração, acho que é mais um comentário mesmo, tipo, naquela parte do alinhamento, né, entre os diferentes times, né, mecânica, elétrica, que você falou, né, é, existe, pelo menos eu gostaria de saber se, tipo, é nessa etapa que costuma acontecer, por exemplo, aqueles usos de metodologias como Ishikawa, por exemplo, análise de raiz e tal, que aí o pessoal vai meio que discutindo e sentando tudo junto, assim, os times, para ir meio que tentando definir, assim, qual que é a causa raiz, para ir, digamos assim, tentar implementar a solução. Seria mais ou menos isso quando você falou entre a interação entre os diferentes times? Ô, Freud, a ferramenta de solução que é distinta, tá? O que acontece? Isso que você está comentando são ferramentas de qualidade, né? O pessoal que trata de qualidade de processo. E eu acho que vocês aqui na mecatrônica têm muito mais embasamento, é fazer aquilo só que com base, tá? Então tem muita gente que junta para fazer aquilo e a pessoa acha que só desenhar o problema num diagrama igual uma espinha de peixe vai produzir a solução lá na frente, entendeu? Ficar rodando PDCA. Então, assim, e aí falta a base técnica para que aquilo se consolide, entendeu? Que é onde vocês da mecatrônica, você e eu também, né, mergulhado aqui, graças a Deus, nesse mundo, é onde que a gente ajuda, tá? Que aí a gente vai pegar e vai saber detalhes técnicos de onde o problema está. E aí acelerar em muito a solução do problema, tá? Vou te dar um exemplo aqui. Se, por exemplo, você tiver um sistema de mesa de rolos que está levando uma placa laminada, tá certo? E está estourando rolamento direto, tá? O pessoal da área de qualidade, eles vão pegar e vão começar assim, mas qual que é o turno que isso mais acontece? Qual que é a temperatura da placa que isso mais acontece? Qual é o operador onde isso mais acontece? Aí começa a atirar para todo lado e de repente descobre que mais no turno do fulano de tal é que isso está acontecendo, tá? Mas, pô, mas será que é o operador? Aí a pessoa começa a correr para um lado. Aí você vai olhar bem e você vai assim, pô, mas rolamento estourando, isso significa que ele está recebendo esforços excessivos ou esforços em direções que ele não está projetado para receber. E aí, com um olhar de mecatrônico, você vai chegar na planta e vai ver assim, foi laminado, o sistema foi laminado e a cabeça do aço está para baixo. Aí, na hora que ela passa no cilindro, ela bate no cilindro, faz força nele, tá? E estoura rolamento. Então, assim, não precisou de usar nada daquelas ferramentas de qualidade. Na minha opinião, aquilo é a ciência do óbvio, entendeu? E vocês têm muito mais material do que o óbvio para atacar o problema, entendeu? Então, era nesse sentido que eu estava falando. Vocês conhecem de modelos dos sistemas elétricos e mecânicos ali para poder contribuir na solução, entendeu? Você pode até ir numa mesa onde o pessoal está fazendo, né? Está desenhando o problema no modelo daquelas ferramentas de qualidade, tá? E aí, na hora de indicar a causa raiz, que o cara está desenhando um problema igual uma espinha de peixe, não sei o que lá, você pode chegar e dar a causa raiz e resolver o problema. Só que é o seguinte, se não desenhasse nada igual espinha de peixe, e aquele monte de coisa que eles usam lá, você ia dar a solução do mesmo jeito.
Se tira você do time da solução e bota a galera desenhando peixe, pode desenhar peixe e espinha de peixe pro resto da vida, que vai continuar quebrando do mesmo jeito, entendeu? Então, a minha consideração é nesse sentido, entendeu? Vocês têm base para poder resolver o problema sem deixar o negócio repetir diversas vezes, tá? Então, algumas daquelas soluções também têm conotação estatística, né? E aí, para conseguir achar uma possível causa, você tem que deixar o sistema quebrar várias vezes para você ter várias amostras e aí ter base estatística. Entendeu? E o que é desejado é o seguinte, quebrou uma vez, você não quer que quebre de novo. Você vai, né, atacar nesse sentido. Então, o que eu estava sugerindo ontem é o uso de ferramentas técnicas que vocês têm aí, né, entendendo a mecânica elétrica integrada, para dar soluções muito mais sofisticadas do que esses times de qualidade conseguem dar sem vocês presentes. Entendeu? Então, seria nesse sentido. Eu entendi. Obrigado, Léo. Obrigado pela consideração. Beleza. Moçada, alguém tem mais alguma consideração? Alguma pergunta? Então tá. Eu vou então parar a gravação, né, subir isso para o YouTube, e aí a gente se vê amanhã então.